Olá pessoal, aqui é a professora Rita de Cássia para mais uma aula de Sociologia com vocês. E aí, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a mais-valia pela visão de Marx. Gente, Marx ele vai definir a mais-valia como um conceito da sociologia que ali por meados do século XIX, ele vai estar relacionado com a força de trabalho, né, e o tempo de realização desse trabalho, mais o lucro obtido por essa força de trabalho, tempo e lucro, ok? Então, não trata-se, né, apenas, né, de um item. São três fatores ali que associados, né, vão dar esse conceito de mais-valia. Ok? Então, esse conceito, né, da economia política marxista, ele vai falar que o valor do trabalho e o salário recebido pelo trabalhador vai ter ali um tom de desigualdade. Ok? Então, o valor do que você faz, do que você exerce, não vai ser compatível com o salário que você recebe. Ou seja, eu como professora acho que eu deveria ganhar muito, mas muito mais do que eu ganho exercendo a minha profissão. Eu acho que o trabalho que eu oferto, que eu ofereço, vale muito mais do que o que eu recebo. E Marx vai dizer isso, né? Que o esforço do trabalhador não é convertido em valores monetários, tá? Digo assim, recalculando aqui, não vai ser convertido em valores monetários reais, tá? Porque a gente tem um valor monetário, porém, ele vai dizer que é desvalorizado o trabalho. E é verdade, nós sempre achamos que a gente deve ganhar mais pelo trabalho que a gente exerce, não é verdade? E Marx vai dizer isso, né? Então, a mais-valia vai significar essa diferença, né, entre o valor produzido pelo meu trabalho e o salário que é pago a mim como trabalhadora. Então, a base de exploração ali do sistema capitalista sobre o trabalhador vai ser calculada através dessa mais-valia, ok? Então, muitas vezes, esse termo ele é utilizado como sinônimo de lucro, ok? Então, o lucro do sistema capitalista, ele é gerado pela realização existente entre a mais-valia e o capital variável, ou seja, o salário dos trabalhadores, ok? E nem sempre esse salário vai condizer com o que o trabalhador propriamente merece receber, ok? Por exemplo, eu posso citar para vocês que para suprir as necessidades básicas da nossa vida, né? Por exemplo, saúde, moradia, educação, alimentação, entre várias outras coisas, o meu salário, o salário do trabalhador não vai conceder isso para mim, não vai suprir isso. Então, o salário de um trabalhador, ele é atingido com o trabalho diário, né? E esse sistema capitalista e as leis trabalhistas, elas vão me impedir de trabalhar e receber o que eu assim denotava como merecido. Para quê? Para suprir essas necessidades básicas da vida, tá? Então, hoje em dia, a gente trabalha 8 horas por dia. Minto, eu trabalho muito mais, mas muitas vezes mais. E esse sistema capitalista vai dizer para mim que quanto mais eu trabalhar, mais eu vou ganhar. Isso não é verdade. Por quê? Porque eu trabalho muito e continuo ganhando pouco, ok? Então isso vai resultar no que Marx chama de mais-valia, ok? Só para dar uma recalchutada aqui no assunto, esse sistema, né, mais-valia, ele vai ser proposto por Marx e vai ser baseado nessa exploração, porque Marx vai dizer que o sistema capitalista é extremamente explorador e ele vai explorar o trabalhador, tá bom? O trabalho e o produto produzido, né, pelo trabalhador, ele é transformado em mercadoria apenas com o intuito de obtenção de lucros, né? Então os trabalhadores eles acabam recebendo um valor muito inferior, né, que não condiz com o trabalho realizado, né? Então vamos supor que você trabalha
numa empresa onde você vai, vamos supor que você trabalha no supermercado, lá você repõe estoque, limpa o chão, recebe mercadoria, né? Repõe mercadoria no estoque, etc. Você exerce várias coisas para receber o salário de um, certo? Então, ao invés do patrão contratar várias pessoas para poder exercer essas funções, né, uma específica para cada um, não, ele vai praticar a mais-valia, né, onde o trabalhador vai acabar fazer todos os serviços recebendo o salário correspondente a uma única função, ok? E esse modelo, né, de exploração, ele vai colaborar, né, para que o patrão, né, não, na maioria das vezes, ele vai exercer sobre esse empregado uma influência, né, onde o empregado vai se submeter, né, a isso e muito mais. Por quê? Porque ele não possui alternativas, ele não possui uma visão de melhora, ele não possui uma alternativa de escolha, ele tem que aceitar aquilo que lhe é imposto, ok? Então, vale a gente lembrar que o lucro obtido pelo trabalho realizado tem como destino as mãos do patrão. O empregado não fica com o lucro, né? O trabalhador vai realizar 5, 6, 10, 20 funções, né? Ele vai limpar, ele vai organizar, ele vai administrar, ele vai arrumar estoque, ele vai cuidar das mercadorias. Porém, ele não vai receber por tudo isso, né? Ele vai receber por apenas uma delas, né? Então, e isso, né? Essa classe, né? Que vai ter aqui o domínio desse meio de produção, né? Ela vai enriquecer, ela vai acumular riquezas às custas da força de trabalho, né? Proveniente dessa classe operária, dessa classe trabalhadora, né? E esse movimento, ele vai elevar muito, muito significativamente a desigualdade social, tá? Então, a gente vai ter tipos dessa mais-valia, tá? A gente vai ter dois tipos, que é a mais-valia absoluta, né? Que nesse caso, o operário, ele vai realizar o trabalho em determinado tempo, né? Que como se fosse, e se fosse calculado por um valor real, né, em dinheiro, resultaria numa desigualdade entre o trabalho e o salário, né? O lucro, ele surge com a intensificação do trabalho, né? Pelo aumento nas horas, nas nossas jornadas de trabalho, entendeu? Então, nessa mais-valia absoluta, né? O operário, ele vai realizar, né, esse trabalho num tempo muito calculado, para que esse trabalho seja revertido, né, em lucro, tá? E na mais-valia relativa, né, que é um outro tipo de mais-valia. Na mais-valia relativa, né, vai ser aplicada um uso de tecnologia, né? Por exemplo, vai aumentar o número das máquinas nas fábricas, né? E aí a gente vai aumentar o salário dos trabalhadores. Só que a produção e o lucro, eles vão aumentar ao mesmo tempo em que o número de trabalhadores e o salário vai permanecer igual. Ok? Dito isso, eu posso dizer para vocês que essa alienação dita por Marx no contexto dessa mais-valia, ela vai ser um pouco mais aprofundada se eu disser que a condição do trabalhador que realiza o trabalho, né, é como se fosse uma escravização. Tá? Esse processo, ele leva à desumanização do ser humano. Por quê? Porque ao invés da gente se sentir realizado, pleno em fazer determinado trabalho, em exercer determinada função, a gente vai ser afastado do que a gente produz. Você não vai ser mais o autor, né, da sua obra de arte. Você vai fazer ali pequenas etapas e isso chama-se alienação, tá? Então, assim, Marx, ele vai dizer para você que o trabalhador, né, de uma empresa, de uma indústria, ele vai ser ali completamente alienado do processo de produção, porque eu citei até um exemplo em outro momento, que se você for um colador de selos, você só vai saber colar selos,
né? Você não vai ter outra função, é um trabalho mecânico, robotizado, onde você não vai ter ali perspectiva nem sequer de crescimento, desenvolvimento, aperfeiçoamento, ok? Por quê? Porque ele vai permitir que você aprenda apenas uma função. Ele não vai te dar oportunidade de desenvoltura para outras oportunidades e outras funções, tá? Então ele limita o seu conhecimento, beleza? Então essa mais-valia ela vai ter muito a ver com essa questão de você exercer várias funções, receber por apenas uma delas, tá? E onde você também vai exercer um trabalho robotizado. Ok? Muito obrigada por mais esta aulinha. Professora Rita de Cássia aqui para vocês. Beijo!